Como viemos debatendo nestes últimos dias, essa guerra vem pressionando o petróleo dia após dia. Hoje é exceção, temos uma queda forte para commodity. Mas o barril do tipo Brent, que é a referência para o mercado internacional, está muito volátil e ele está mais caro do que estava antes da guerra. Esse movimento reacende um temor no mercado. E aí? E agora? Países que buscam planos para reabrir o Estreito de Hormuz. Mas não é só lá. Fora, por aqui, os analistas e investidores avaliam se a cautela global pode respingar na política monetária brasileira e atrasar o processo de corte de juros pelo Banco Central Brasileiro. Para entendermos toda essa discussão, chamo aqui agora a nossa tela, nosso colunista Gilvan Bueno. E aí, Gilvan, tudo isso que a gente está debatendo por aqui vai virar inflação, como o Vicente Isotti acaba de nos trazer, mesmo sem reajuste pela Petrobras. Tem gente por aí cobrando R$ 9,00 o litro de diesel, o que é muita coisa. Gabriel, nossa audiência, muito boa tarde. Repasse de preços. Essa é a questão que vai predominar os próximos dias. Os fabricantes, os comerciantes, eles irão repassar o preço para o consumidor final? Se isso acontecer, nós podemos ter uma mudança no ciclo de corte de taxa de juros. O próprio secretário da Fazenda já falava sobre isso, que ele poderia ter aqui uma mudança, né, na reunião do Copom, se isso seria afetado ou não. Então, repasse de preços. E aqui tem muito aquela percepção de algumas localidades que podem aqui não estar nos grandes centros urbanos e começar a criar uma narrativa, a gente chama isso do que é heurística, né? São os fatores comportamentais, os viéses comportamentais que influenciam a tomada de decisão. Então, a grande pergunta é se esses três atores que eu destaquei no início da minha fala irão repassar os preços para o consumidor final. Só que a grande questão aqui é que se ele fizer o repasse, isso só vai ser percebido no próximo ciclo, né? Porque o IBC-BR ele é o que tem a melhor versão, a melhor visualização sobre esse fenômeno que dura, em média, 30 dias, que é a ideia do IBC-BR. Mas se a gente for olhar, por exemplo, os indicadores de inflação, que tem uma visão de 90 dias, isso não vai estar no preço. Então, se esse repasse fizer por passado, nós teremos aqui uma pressão de curto prazo, mas que talvez não influencie na corte de juros, como todos imaginam. Agora, Gilvan Bueno, quando a gente olha para preços, o IPCA continua nas mesmas projeções, 3,8 para o final deste ano, 3,9 no Focus. Algumas casas apontam um pouquinho mais, 4%. Quanto é que a guerra vai frustrar estas projeções? A gente pode esperar impacto para dado econômico brasileiro? O Boletim Focus virou aqui, na opinião de muitos, uma ferramenta que não tem sido tão assertiva. Primeiro porque não é que ele não é eficiente, ele é a reunião de 100 principais economistas, mas nos últimos 5 anos o Boletim Focus errou mais do que acertou em algumas projeções. Logicamente, porque nos últimos 5 anos nós tivemos o ingresso de capital, o ingresso de atividade econômica que não estava precificado e que isso acaba prejudicando aqui os exercícios econométricos. Mas o que algumas casas, eu tenho conversado com alguns wealth managers, hoje eu estive no Family Office, falando com eles, falando com as áreas de análise, eles têm procurado próprios indicadores e olhado indicadores antecedentes. Mas quando a gente olha, por exemplo, para um ponto cirúrgico aqui, que é o gráfico do IPCA, a gente vê que ele tem uma curva já indo para o centro da meta, e você teria que ter aqui uma pressão muito grande em alimentos, transporte, energia, que tem sido os grandes vilões aqui, para inverter esse fluxo da curva do IPCA, que está sempre caminhando nos últimos meses, caminhando para o centro da meta. Então, se você tiver uma pressão nesse centro do IPCA, você pode ter uma inversão. Em linhas gerais aqui, a ideia de caminhar para o centro da meta é o que vai acontecer. E aí a gente tem aqui a discussão que, para mim, é o que vai dominar a próxima reunião, é 0,25, 0,50, 0,35 e, quiçá, 0,15, dependendo do que for a atividade, que, com essa questão do petróleo um pouco mais caro. De onde que vem essa euforia de hoje, ô Gilvan Bueno? O mercado tá doido? Rapaz, a euforia vem da previsibilidade, uma palavra super importante no mercado financeiro, que é quanto mais previsível, quanto mais eu entendo, quanto menos incerto mais eu confio para fazer aquisições. Curiosamente, o Bill Ackman, que é um grande investidor ativista, dono da Pershing, que é uma casa que faz vários investimentos, tem um documentário sobre ele muito, muito famoso, onde ele fez ali uma venda descoberta contra as ações da Herbalife no passado. Bill Ackman, que é um grande conselheiro, conversa bastante, às vezes também vai contra as ideias do Donald Trump,
Bioecoma voltou a comprar. Então, o mercado está aproveitando essas grandes desvalorizações de algumas ações de economia real para fazer aquisição. Tem se criado uma tese nos Estados Unidos, onde os investidores estão olhando muito a economia real e saindo dos ativos que trabalham com SaaS, com tecnologia, com inteligência artificial, por causa da previsibilidade do fluxo de caixa. Então, essa euforia é porque você tem o seguinte, olha, a fala ontem do presidente Donald Trump diz o seguinte, olha, a gente aqui, a guerra praticamente acabou, foi só fala ainda há pouco, ao lado da Lucinda, mas talvez aqui a gente fique 5 dias, 5 semanas, 5 meses, e a gente vai entender quem vai ser o próximo líder do Irã. Então, essas duas variáveis aqui trazem um pouco de incerteza, mas com o cessar dos bombardeios, com os ataques que o Irã estava fazendo para os seus parceiros ao longo do Golfo Pérsico, a gente tem uma calma diante dos últimos dias. Hoje é o 12º dia do conflito, e diante desse 12º dia, hoje é um dos dias que a gente tem um noticiário um pouco mais ameno com as notícias. Isso dá a segurança de que a gente vai continuar com o bom humor, ou, Gilvan, essa previsibilidade, o que nos ajuda no dia de hoje, isso pode salvar a semana do Ibovespa aqui para os próximos dias? Olha, a semana do Ibovespa e dos mercados europeus e mundiais, ela está muito atrelada a uma variável. Se nós presenciarmos os navios, as portas de aviões, presenciarmos uma narrativa diferente, a falta de bombardeios, o Irã sinalizar que ele aceita o que aconteceu e não vai retaliar os seus parceiros do Golfo Pérsico. Então, se essas 5 variáveis aqui acontecerem, a gente tem uma previsibilidade. Então, outra coisa, os barcos que estão paralisados ao longo do Golfo Pérsico, como você destacou ainda próximo do Estreito de Hormuz. Quando a gente presenciar os barcos atravessando o Estreito de Hormuz sem o risco de serem bombardeados, a gente vai ter que ir o seguinte, realmente acabou, tudo normalizou. Enquanto os barcos não atravessarem o Estreito de Hormuz e a capacidade produtiva não se normalizar, a gente não tem aqui uma definição clara. E aí o transporte marítimo, por exemplo, tem aqui, como foi a fala do nosso convidado antes da minha participação, enquanto a gente não tem isso claro, Estreito de Hormuz sendo movimentado, paralisação de guerras, os porta-aviões saindo, Irã aceitando, a gente vai ter essa incerteza. Qualquer coisa pode acontecer e eu não sei o que vai ser. E, Gilvan Bueno, um assunto que já é velho, eu estou cansado talvez de escutar que a temporada de IPOs vai voltar, mas parece que agora a gente tem alguns interessados, inclusive uma empresa investida da Cosan, que é a Compass, que é especialista ali na exploração de gás. E eu gostaria de entender, Gilvan Bueno, essa guerra pode frustrar mais uma vez a volta dos IPOs que estão sumidinhos desde 2021. Isso pode acontecer ou não? A gente vai se frustrar mais uma vez? Durante 5 anos eu trabalhei no maior banco de investimentos da América Latina e lá tem a área do pessoal do IBD, que conversa bastante. E nessa área do IBD, que é o Investment Bank, tem uma variável que antes de qualquer IPO existe o roadshow, que é onde eu começo com o meu price book, eu começo a visitar os principais interessados em adquirir essa companhia. Tem ali o meu preço, eu mostro o meu book building para os investidores, eles fazem a avaliação sobre isso e definem se o preço é justo, se eles vão seguir ou não. A minha grande questão é que nesse mundo volátil, sem, por exemplo, fundos soberanos do Oriente Médio, tem que ver se que é um dos grandes participantes, o capital estrangeiro vindo para cá, se ele vai ter aceitação. Queria fazer o IPO, todas as empresas querem. A grande questão é se os investidores aceitam pagar o preço e se o mercado não está tão volátil. Agora imagina nos próximos dias, se tiver alguma volatilidade, se ficar uma incerteza, se criar um componente de inflação, como vai ser a resposta dos investidores. E no Brasil, com essa taxa de juros 2 dígitos, muitas empresas têm saído desse otimismo. Por mais que a gente tenha tido um fluxo de capital muito representativo, a grande questão é, na hora que for apresentado o book building, que esse roadshow fosse realizado, o preço pedido vai ser aceito e se o mercado vai aceitar e acompanhar essa aquisição. Enquanto isso, o cenário parece não ser tão atrativo, mas se os bancos de investimentos que fazem a coordenação conseguirem compradores, teremos o IPO. A resistência, a pergunta, o momento vão ser variáveis que vai exigir muito da área de IBD conseguir convencer os investidores. Para ter um IPO tem que ter alguém para vender e alguém para comprar. Para vender a gente tem de monte, agora para comprar vai ser difícil, né, Gilvan? O preço tem que ser igual para os dois, tem que ser bom para os dois lados. Até uma próxima, meu caro.
Que alegria, Revelo. Um ótimo dia e parabéns pelo título aí, sei que você está super feliz. Estou felicíssimo, Gilvan. Trabalhar tá leve demais essa semana. Um abraço, tchau, tchau.